mensagem de hoje, queridos. Quem chora por motivos errados, na eternidade não poderá ser consolado. Guarde esse tema. Quem chora por motivos errados, na eternidade não poderá ser consolado. É uma alegria tê-los conosco. Você que está pela primeira vez também na nossa live, talvez correndo aí pelo YouTube, nos encontrou, né? E alguma coisa te chamou a atenção, te atraiu, e você está sentado nos assistindo, seja muito bem-vindo também. Essa é a comunidade Família da Fé, uma família para você chamar de sua. E você que já é cativo, né? Já é nossa ovelha, nosso irmão, por alguma razão, hoje está remotamente assistindo o culto, desejo do nosso coração que o Espírito Santo fale ao seu. Aos nossos filhos de Portugal, um beijo. Esse ano, em nome de Jesus, estaremos aí com vocês. Como nós vamos recebê-los, queridos? 1, 2, 3. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Pensava muito sobre essa mensagem essa semana, e como eu desejo que ela seja pertinente ao seu coração, né? Faça sentido para você e ministre ao seu espírito. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, nós vamos ler Gênesis também, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 4. E depois eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Apocalipse, o livro das Revelações, no capítulo 21, ok? Então vamos ler Mateus, capítulo 5, verso número 4, e depois nós vamos ler Mateus, o Apocalipse, capítulo 21, verso número 4. Mateus 5, 4, Apocalipse 21, 4. Vamos para a leitura. Mateus, eu estou na versão NVI, nova versão internacional. O texto diz: bem-aventurado ou feliz os que choram, pois serão consolados. Há um trocadilho aqui, né? Feliz os que choram. Como é feliz quem chora? Por causa da promessa, serão consolados. Felizes os que choram, porque serão consolados. Vamos ler Apocalipse 21, 4. O texto diz o seguinte: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que promessa extraordinária, seja sincero comigo. Os que choram serão consolados. E o Apocalipse diz que Ele, o próprio Cristo, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Num tempo de tanta dor, num tempo de tanta confusão, num tempo de tanta guerra, beligerância, de tanta discórdia, de tanta rebelião entre as nações e os homens, sermos consolados por tudo indica que essa promessa não é para todos que choram, é para os que choram por razões e motivos corretos. Queridos, o choro é um aspecto visível de nossas emoções, e quase sempre esse sentimento está associado a algum tipo de dor ou sofrimento. Não necessariamente, mas quase sempre o choro é uma expressão de algum tipo de dor ou sofrimento. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós temos inúmeras cenas em que o choro se fez presente na vida de indivíduos e de grupos. E normalmente os motivos presentes estavam relacionados a algum tipo de dor ou sofrimento. É verdade que existem lágrimas de alegria que se misturam com sorrisos, e isso acontece normalmente quando estamos emocionados. Mas regularmente, a dor e o sofrimento é quem costuma produzir a maior quantidade de nossas lágrimas. Uma das definições filosóficas mais profundas que eu já ouvi sobre a lágrima está em uma canção de um grupo de rap chamado Racionais. Quem já ouviu falar do Racionais? Que viralizou no ano de 2002. Eu trouxe aqui um trecho da canção, e olha o que diz a canção acerca da lágrima, do choro. E que profunda
a reflexão na perspectiva filosófica. O que é o que é, dizia a canção. Clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, ela é inquilina da dor, é sua morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes e mundanas, e o espinho da flor, cruel que você ama. Amante do drama, vem pra minha cama, por querer, sem me perguntar me fez sofrer. E eu que me julguei forte, eu que me senti, serei um fraco, quando outras delas ver. O choro emocional, não basal, o choro emocional que vertem as lágrimas, através de um pequeno orifício que chamamos de canal lacrimal, é um mecanismo necessário e indispensável para a vida. E cumpre um papel poderoso na vida humana. O choro é necessário. O choro tem uma função e cumpre um papel muito importante na vida humana. Os especialistas dizem, por exemplo, que o choro alivia a dor. Olha o que diz uma das pesquisas que trataram desse assunto. De acordo com as pesquisas, o choro produz uma espécie de analgésico natural, que é quando é formado e libera uma espécie de hormônio no organismo. Essas substâncias, como a ocitocina e a endorfina, trazem uma sensação de bem-estar e ajudam a apaziguar a dor física e emocional. O choro é necessário. Chorar esfria a cabeça, literalmente. Aqueles soluços que surgem em choros mais intensos trazem uma enxurrada de ar fresco para o corpo, dizem os especialistas. Isso pode ajudar a regular a temperatura do cérebro, o que seria mais agradável para o corpo. Sim, a cabeça quente, isso é real. E soluçar de tanto chorar refresca a cuca. Fala para o seu irmão, chorar refresca a cuca. Chorar ajuda a superar o luto. Olha quantos benefícios o choro trazem consigo. Quando as lágrimas vêm por causa da morte de algum querido ou de um fim de um relacionamento, elas também podem nos ajudar a passar pelo processo e superar a dor da perda, de acordo com a revisão dos estudos. Um outro dado interessante é a respeito do choro, das lágrimas. Chorar acalenta. Lembra quando você era criança? E ao chorar ganhava colo e tudo se resolvia? Depois que a gente cresce, nem sempre o colo estará ali, dizem os especialistas, mas as lágrimas fazem esse papel. O ato de chorar serve como acalento, porque ativa o sistema nervoso parasimpático, que ajuda o corpo a descansar. Nesse caso, os benefícios de chorar aparecem depois de alguns minutos de lágrimas rolando. Então não retenha as lágrimas. De nós, chorar acalenta, eu já disse isso. Chorar ajuda a recuperar o equilíbrio emocional. Quando uma emoção é muito intensa, seja ela a felicidade ou estresse, o choro também pode surgir como uma forma de trazer o equilíbrio emocional de volta. Defendem pesquisadores da Universidade de Yale. Olha que interessante isso. O choro, ele é tão imprescindível que ele ajuda a organizar as nossas emoções, a alinhar as nossas emoções. Então não deixe de chorar se o motivo é legítimo. Já houve momentos em que nós lidávamos com separação, rompimento de alianças, né? E normalmente a pessoa se sentia culpada em sentir a dor que sentia, ou até se sentia culpada em chorar as razões de chorar. E eu dizia, é legítimo, você precisa chorar, e chore mesmo, porque isso vai ser um alívio para você. Isso vai ajudá-la a administrar esse desafio. Então chorar faz bem. Até aqui falamos da inerência das lágrimas na vida humana, da sua inevitabilidade e da sua importância. É um fato que todos nós aqui choramos, choraremos, ou talvez estamos chorando. E é inevitável, porque é inerente à vida humana. Há uma inevitabilidade quanto a essas questões e há a sua importância. Aqui é o ponto alto da nossa conversa.
mas ele representa a consequência de algum acontecimento. Ou seja, queridos, o choro tem suas frentes representativas. O choro por si só não acontece senão por algo que o antecede. Existe uma frente representativa que faz com que nós choramos. É as suas fontes, é as razões, é os motivos. Existe um porquê choramos. E esse é o ponto da nossa reflexão, e para mim, há coisas muito profundas aqui, quando nós abrimos a própria palavra de Deus, e daqui a pouco você vai entender isso com mais profundidade. O choro em si, ele não é a causa, ele é a consequência. A causa que nós precisamos avaliar, o porquê o choro existe, o porquê o choro está presente, qual é a razão dessa enxurrada de lágrimas, qual é o motivo desse choro copioso, qual é a razão, o motivo, qual que é a fonte, qual é o representante dessas lágrimas aqui. Eu preciso identificá-lo, eu preciso acessá-lo, eu preciso me perguntar se esse choro é legítimo ou não, se faz sentido eu estar em luto ou não. Porque o choro tem os seus representantes e as suas fontes, por exemplo, a dor, o medo, a tristeza, a decepção, a perda, o luto, o prejuízo e muitas outras. O choro tem suas causas legítimas, é verdade. E por muitos motivos e razões, a sua presença é devida e necessária. Como já disse e repito, quantas vezes ao aconselhar pessoas dizia: chora mesmo, filho, coloca para fora essa dor, aproveita a oportunidade. Você não está sendo envergonhado, você não está expondo a sua vulnerabilidade, você está só demonstrando a sua humanidade. Chora. Como nós já pensamos juntos aqui, pensando que o choro é a consequência de uma causa presente, podemos afirmar que nem tudo que nos faz chorar, queridos, devia nos fazer. Eu vou repetir: nem tudo que te faz chorar, olha para mim, devia fazer você chorar. Tem muita gente chorando por aquilo que não devia e não chorando por aquilo que devia chorar. Há uma provocação de Deus hoje aqui, há um protesto de Deus aqui. Você chora por causa do carro que você não comprou, mas você não chora pelo pecado que você cometeu diante de Deus. Há um protesto do Altíssimo hoje aqui. Você está se preocupando com aquilo que não devia, e com aquilo que você devia se preocupar, você não se preocupa. À luz da palavra de Deus, queridos, existem motivos que são ilegítimos e não devia nos fazer chorar, prantear. E quando estamos tratando sobre as lágrimas, não estamos nos referindo diretamente sobre o choro em si, eu já falei disso, mas sobre as causas que o antecedem, ou seja, aquilo que nos faz chorar. Eu não estou falando necessariamente sobre as lágrimas, eu estou falando sobre aquilo que antecedem essas lágrimas, que tem feito você chorar. A pergunta é, à luz da palavra de Deus, será que isso que tem tanto valor assim, para nos fazer chorar? Será que isso é tão importante assim, e que merece as nossas lágrimas? Será que isso vale as nossas lágrimas de fato? Tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. Existem corações aqui que precisam ser alertados no tocante àquilo que te tira a paz, aquilo que te rouba o sono, aquilo que rouba a sua alegria e te faz chorar. Muitas das vezes isso é ilegítimo, é indevido. Será mesmo? Pensa aí, meu irmão. Minha irmã, pensa aí, aquilo que te entristece, aquilo que te faz sentir-se desanimado. Quem ou o que causou essas lágrimas? Por favor, me permita. Quem ou o que tem causado essas lágrimas em você? Porque se você fizer uma análise e fizer uma reflexão profunda e fazer as considerações à luz da palavra de Deus, talvez você pararia de chorar agora, não porque o choro não é bom, é porque ele é ilegítimo para essa causa que você julga que vale as suas lágrimas. Talvez você sentou aqui arrastada,
chorando, pranteando. A pergunta é: vale mesmo o choro? Vale? Vale? Será que vale? José é um interessante personagem para pensarmos sobre o assunto. Por quê, pastor? Porque quando você olha a biografia de José e toda a sua história no contexto bíblico, você percebe algo. José é lançado no poço pelos irmãos, José é vendido como escravo, José é acusado injustamente no seu trabalho, José é preso indevidamente. Em todos esses momentos não há relatos de José chorando. Contudo, por 3 vezes em Gênesis ele chora. Vamos lá? Gênesis 42, 23, põe para mim, painel. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele falava por meio de um intérprete. Vai. 23. Nisso, José retirou-se e começou o quê? Vamos para o outro texto, 43, 20. Gênesis 43, 20. Você não vai ver em toda a história de José ele derramando uma lágrima, a não ser nesses 3 momentos da vida dele. Os textos não estão corretos aqui. O fato é, por 3 vezes, depois eu apresento para vocês os textos. Por 3 vezes, procura para mim aí no Google, achou, painel? Ele chorou tão alto que os egípcios ouviram. A segunda vez que ele chora. O que eu quero dizer em síntese, para nós não nos atermos necessariamente somente nesses textos, que José passou por tudo que ele passou, mas ele só foi verter as lágrimas dele no momento em que ele se encontrava com seus irmãos. Vamos para um outro texto. Jesus é o outro exemplo na cruz, que diante da cruz ele não chora. Você vê Jesus chorando na cruz? Você não vê ele chorando na cruz. Mas diante do túmulo de Lázaro, o que ele faz? Ele chora. Vamos para um outro exemplo. Pedro, apóstolo, em Lucas 22, 62. Quando Pedro estava preso, ele não chorou. Mas quando percebe que negou Jesus, ele chora amargamente. Esses 3 exemplos de muitos que nós poderíamos sacar aqui, nos ensina algo profundo e necessário para a nossa caminhada de fé, queridos. O José não chora quando está no poço. O José não chora quando está preso. O José não chora quando foi abandonado. Só que quando ele reencontra os irmãos, por 3 vezes ele chora. Quando lembra dos pais, quando ele se reencontra com os irmãos, quando ele sabe que o irmão dele mais jovem está vivo. Jesus está na cruz sofrendo terrivelmente, ele não chora. Mas quando ele está no túmulo, diante do túmulo do amigo que havia morrido, a Bíblia diz que ele chora. Pedro está preso, amarrado com algemas, ele não chora, ele canta, ele agradece, ele louva a Deus. Mas quando ele nega e ele percebe que aquilo que Jesus havia dito acerca dele aconteceu, o texto de Lucas 22 diz: e ele chorou amargamente. O que esse texto nos comunica, queridos? O que esse texto nos ensina? Que nem tudo merece o nosso choro, nem tudo merece as nossas lágrimas. Tem coisas que por elas não valem a pena chorar. Talvez você está aqui, fazem anos que você chora por algumas coisas. Oi, você está aqui? Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Você sabe o que José passou? Você viu o que Jesus passou? Você percebeu a dor de Pedro? Só que esses homens entenderam algo. As minhas lágrimas, eu não vou vertê-las na direção daquilo que não merece elas. Está na hora de você amadurecer. Está na hora de você crescer e chorar por aquilo que tem valor, e chorar por aquilo que vale a pena. Quando nós pensamos, queridos, que o choro é sinal de sofrimento, de dor, de tristeza, a pergunta que nos devemos fazer é: será que sofrer e se entristecer por isso é mesmo legítimo? Pensa aí. Será isso que leva você a esse lugar de dor, de sofrimento, de desconforto, de lágrimas, de angústia, de ansiedade, de depressão? Será mesmo que vale? Pensa aí. É preciso que aprendamos a chorar por motivos certos e por coisas que de fato valem as nossas lágrimas. Por quê, pastor? Porque aqui eu amplio a ideia do que significa o choro. Porque o choro é o equivalente àquilo que amamos, àquilo que valorizamos, àquilo que cuidamos, por aquilo que lutamos.
E será mesmo que estamos chorando por aquilo que vale a pena chorar? O que eu quero dizer é, será que vale mesmo a pena amar, valorizar, lutar, cuidar disso a ponto de nós chorarmos por isso? Será mesmo, irmão? Será que é legítimo esse choro? Será que é legítimo essas lágrimas? Será que não é noite você se levantar, dar a volta por cima, bater essa poeira e dizer: chega, eu vou me levantar, eu vou me reestabelecer, eu vou parar de me amargar por causa disso, eu estou enxugando hoje as minhas lágrimas, porque o consolo não virá, se essas lágrimas não forem devidas, se elas não forem legítimas, eu vou chorar sim, mas eu vou chorar porque vale a pena chorar. Certa feita atendendo uma esposa, o marido tinha ido embora, escuta isso aqui. E ela disse isso aqui para mim: pastor, a alegria de viver, ela se foi a ponto de eu abrigar no meu coração uma sugestão. Eu dizia: qual era? Desejo de suicídio. Eu estou pensando em me matar. Eu fui soltando a corda. Eu falei: e qual a razão, o motivo? O motivo é o meu ex, porque ele foi embora. Eu falei: oi? Como que é? É, o ex foi embora, pastor. É ex, né? Foi embora. Agora é ex. Isso tirou o meu chão, isso tirou a minha estrutura, isso roubou, levou a minha paz, levou a minha alegria. Eu falei: aí você quer morrer por causa dele? Isso. Eu falei: inteligente a sua postura, sabida a sua postura. Você quer morrer por alguém que com você não quer nem viver? Não vale você morrer por ele, você vale mais. Tem cachorro? Ela falou: tenho. Ela falou: pastor, eu tenho um pudorzinho. Ai, pastor, aí já começou o nome, a idade, o tempo. É o meu amigo. Eu falei: ó, quando você chega lá, como que ele faz? Ah, faz uma festa. É uma bagunça que só. Eu falei: você já brigou com ele? Já ficou bravo, deu umas bicas? Já, quem não fica, né, pastor? E o que ele fez? 3 minutos depois ele tá... Falei: vale mais a pena você morrer por causa desse cachorro do que morrer por causa desse canalha. Porque se for para morrer, morra, mas morra por alguém que vale a pena você morrer. Tem filho? Eu tenho um. Eu falei: não entendi até agora então, pô. Faz o seguinte, morra, mas morra por alguém que vale a pena. O problema não é morrer, o problema é morrer por alguém que não vale a pena morrer. E se tem alguém que vale a pena morrer, é por Jesus. É por isso que todos os apóstolos decidiram, por amor a ele, entregar a sua própria vida, porque entenderam, se teria alguém que valeria a pena entregar a vida e gastá-la, é por Jesus Cristo de Nazaré. Deus está dizendo: para de desvalorizar você, para de chorar por aquilo que não presta, e chora por aquilo que vale a pena. Chorabacamachúria. O nosso choro por vezes comunica o que amamos, comunica o que valorizamos, comunica o que cuidamos, por aquilo que lutamos. E será mesmo, queridos, que estamos chorando por aquilo que vale a pena chorar? Existem momentos em que o povo chorou por motivos altamente legítimos. Por exemplo, Atos 20, 37, põe para mim, painel. Olha esse texto que extraordinário. O povo chora, mas chora por um motivo legítimo. Existiu momentos nas escrituras em que o povo chorava por aquilo que valia a pena chorar. Todos choraram muito e o abraçaram e o beijaram. Os discípulos do apóstolo Paulo o encontram em Mileto. Ele estava a caminho de Roma, ele morreria, ele sabia que ele não voltaria mais para aquela região circunvizinha. E ele diz para os irmãos: eu estou me despedindo e eu estou entregando a minha vida em oferta a Deus. Aqueles irmãos choram, aqueles irmãos pranteiam, e aquele choro era um choro legítimo. Eles estavam chorando por um amigo, eles estavam chorando por um líder, um amigo leal, um líder dedicado, alguém que instruiu, que ensinou, que amou, que valorizou essa gente. Quantas vezes você chora por gente que não vale a pena uma lágrima sua? Quantas vezes você perdeu o sono por pessoas que você nem devia mais ter na sua agenda, no seu contato, na tua rede social, que não acrescentou nada na tua vida, tirou a tua
paz, roubou o teu sono, te manipulou, te enganou, fez você uma marionete. Deus está dizendo: levanta, põe-te de pé, você tem valor, chore por aquilo que vale a pena. Erebacamachúria, oh glória. Olha que lindo o que vai acontecer com o salmista quando ele observa no mundo em que ele estava, na sociedade em que ele estava inserido, a apostasia do povo quanto à palavra de Deus. E olha o que diz 119, 136 é o salmo. O salmista chorou ao ver o povo negligenciando a palavra. Olha o que diz Salmo 119, 136. 136, painel. Rios de lágrimas correm dos meus olhos. Por quê? Motivo. Vamos para o motivo? Porque a tua lei não é obedecida. Quando esse homem olhava para a sua sociedade, para o mundo em que ele estava, e percebia o povo negligenciando a palavra, o povo se apostatando da palavra, esse homem chorava. Esse choro legítimo, esse choro era um choro devido. Oh queridos, nós precisamos chorar, nós precisamos aprender a chorar por aquilo que vale a pena chorar. Olha o que diz João 16, 20. Olha esse texto, que escandaloso. João 16, 20, põe para mim, painel. Em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. A promessa desse povo é: vocês estão chorando por aquilo que é legítimo, é devido, a saber, a morte de Cristo, o martírio de Cristo, a dor que o Messias sentirá. Mas fiquem tranquilos que quando Ele voltar, a tristeza de vocês será transformada em alegria. Mas o que chama a atenção no texto é ele dizendo que enquanto um povo chora a morte do Messias, há um outro povo que se alegra. Esse povo que está em festa devia estar em luto, mas eles não choram por aquilo que deve chorar. Dá para entender o que eu estou dizendo? Eles não choram por aquilo que eles deviam chorar. E quem não chora por aquilo que deve chorar, normalmente se alegra com aquilo que não deve se alegrar. Porque nós invertemos os valores. E aqui é um quadro perfeito de valores distorcidos. E a nossa época, o nosso tempo, os nossos dias, fala muito disso, em que os absolutos da palavra foram removidos. Você sabe disso. Você precisa fazer uma autoanálise hoje. Você precisa avaliar isso. Olha o que diz Isaías 22, 12 e 13. É um texto que vai nessa direção. Isaías 22, 12 e 13. Eu estou caminhando para o final e para as nossas reflexões. Naquele dia, o soberano Senhor dos exércitos os chamou para que eles o quê? E o que mais? Para que arrancassem os cabelos e se vestissem de pano de saco. Sabe o que o texto está dizendo? Deus do céu, na boca de Isaías, estava chamando o povo para um tempo de humilhação. Sabe o que o povo fez? Coloca o 13, painel. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria. Abate de gado. O que é abate de gado, querido? Churrasco. E matança de ovelhas, muita carne e vinho. Vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Será que você viu isso em algum lugar? Será que essas realidades não estão presentes na sua vida? O protesto de Deus aqui era assim, ele olhava para o povo e dizia: vocês não deviam estar festejando, vocês não deviam estar entrando na minha casa sorrindo, vocês não deviam estar em festa, vocês não deviam estar comemorando as vitórias. Sabe por quê? Porque vocês são um bando de derrotado. Vocês não são felizes e bem-aventurados. Vocês estão numa condição de infelizes, porque diante da minha presença vocês são reprovados. Vocês deviam chorar os pecados que vocês cometem nas ocultas. Vocês deviam prantear, vocês deviam se humilhar na minha face. Vocês não têm direito de se alegrar, de festejar, porque eu estou em litígio com vocês. Mas o povo estava se alegrando. Talvez você está todo feliz com Deus. A pergunta é: e Deus está feliz com você? Você precisa chorar por aquilo que vale o teu choro. Lembra que o equivalente a isso é amar.
é cuidar, é valorizar, é se dedicar, é se entregar, é cuidar, é zelar. Ô irmão, quantas pessoas que já não valorizam mais o que deviam e valorizam aquilo que jamais deviam valorizar. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe o que impressiona? É o texto que eu encontrei em Mateus 13:42. Porque se em Apocalipse 21:4 quem chorou é consolado, em Mateus 13:42 quem sorriu vai chorar. Coloca para mim, painel. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá o quê? Haverá o quê? Choro. Olha para mim. É melhor chorar enquanto Deus está te pedindo, do que você chorar na hora que Ele vai impedir você de sorrir. Porque esse choro, ele é compulsório. Ele não é sugestivo, não é opcional. Talvez você está aqui e você, para sorrir, você encontra subterfúgios que representam pecado. Você se embriaga, fica louco. Você se prostitui, você mente, você engana, você rouba, você não paga, você é infiel, você é desleal. A pergunta é: essa felicidade aí provém de Deus? Ou é uma felicidade produzida por você, porque você não quer estar em outro estado que não seja esse? Será que isso é devido? Será que isso é legítimo? Quantas vezes nós não gostamos do choro, do pranto e da dor, e às vezes é necessário elas estarem presentes para Deus alinhar coisas dentro do nosso coração. Você não veio aqui, irmão, para Deus colocar sorrisinho na tua boca. Você veio aqui para Deus alinhar a tua vida com a vontade dEle. Ah, pastor, mas eu só choro. Olha aqui para mim. Vamos para a Bíblia? Olhos para o alto, coração para a eternidade, perspectivas eternas e não terrenas, passageiras e efêmeras. Ainda que você esteja chorando toda a sua pequena, insignificante vida que você tem aqui na terra, a promessa é: por toda a eternidade, quem vai enxugar não vai ser pastora Paula e pastor Mike, vai ser o próprio Cristo, todas as suas lágrimas. Um dia serão obrigados compulsoriamente a chorar, porque eles serão enviados para um lugar que haverá choro, e esse choro não produzirá alívio, esse choro não produzirá paz. Por quê, pastor? Porque ele é ininterrupto, e num ambiente que você não tem subterfúgios para encontrar nada que alivie essa dor que produz esse choro. É por isso que o texto diz: lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. O texto em que Jesus chama os felizes que choram, e lhes garante e prometem o consolo. Quanto a esse consolo e consequentemente quanto aos motivos, não está relacionado a todos os que choram, pois muitos dos motivos que nos levam a chorar são ilegítimos e indevidos. Pergunta é: será que estamos lutando, valorizando, buscando, sofrendo por coisas que aos olhos de Deus não têm nenhum valor? Meu irmão e minha irmã, presumo que é. Caso isso esteja acontecendo, não haverá nenhuma recompensa, nenhum consolo da parte de Deus, e todo o esforço e todo o choro no dia da eternidade terá sido em vão. O José está no poço, não chora. O José está preso, não chora. O José está vendido, não chora. O José está esquecido, não chora. Mas quando ele se encontra com os irmãos, ele chora. Jesus está na cruz, ele não chora, mas no túmulo de Lázaro ele chora. Pedro está preso, amarrado em cadeias, cerceado do seu direito de ir e vir, mas ele não chora. Mas quando ele percebe que ele tinha negado Jesus
copiosamente ele chora. A Bíblia está dizendo para nós hoje: chora por aquilo que vale a pena chorar. Luta por aquilo que vale a pena lutar. Se dedica por aquilo que vale a pena se dedicar. Ame aquilo que vale o seu amor. Cuide aquilo que vale o seu cuidado. Está na hora de você refazer a rota. Está na hora de você reescrever aquilo que vale a pena. Aquilo que de fato merece a sua atenção, o seu amor, o seu valor, os seus investimentos, o seu dinheiro, a sua saúde, o seu vigor, a sua atenção, o seu cuidado. E se você estiver aqui chorando por aquilo que é legítimo e devido, parabéns. Ainda que o choro dure uma noite, fique tranquilo, porque a alegria, ela vem ao amanhecer. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Eu não sei o que tem recebido a sua dedicação, a sua atenção, o seu cuidado. Aquilo que tem extraído não só lágrimas, mas muito suor. E na verdade não merecia nem um pouco da sua atenção. E talvez ouvindo tudo isso hoje, algo te provocou, despertou algo dentro de você. Você falou: peraí, vou parar minha vida? Vou puxar meu freio de mão? Vou ficar enxugando lágrimas? Não, eu vou enxugar, mas vai ser a última. E se for para chorar, eu vou chorar, mas eu vou chorar por aquilo que compensa as minhas lágrimas e o meu choro. Deus quer refazer algumas coisas dentro de você. Você deve estar pensando, quanta coisa que já te fez chorar e não devia uma lágrima sua ser derramada por aquilo. Você já pensou nisso? Está pensando, né? Pessoas, amizades, negócios, coisas, bens, oportunidades, e que hoje você olha para trás e fala: meu Deus, podia ter ouvido de Jesus o que Maria ouviu. Maria, ô Marta, tá vendo Maria aqui? Ô Maria, nota 10. Essa única coisa é a mais importante de todas. Ô Marta, tá aflita, preocupada, chorando, desesperada por tanta coisa. Todas são indevidas. A Maria escolheu a melhor parte. Eu sei que essa palavra tem endereço, ela tem nome, e cada mensagem ministrada que você sabe muito bem, nós selamos essas mensagens, porque nós cremos que Deus age conforme aquilo que Ele fala. E hoje é um dia de você dar um passo de fé na direção desse novo lugar em que Deus quer que você esteja. Você vai refazer a sua rota, vai rever coisas que talvez não deviam ter o seu valor, o seu cuidado, esse valor que você dá para isso. Não vale tudo isso. Não é tudo isso não. Senhor, essa é a tua palavra. Nós cremos que tu ministrastes ao nosso coração, que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem nos alinhado aos teus propósitos, à nossa missão. Ó Deus, aquilo que recebemos do Senhor, que no caminho nós possamos usar a nossa atenção, nosso vigor, os nossos recursos, o nosso tempo, para aquilo que de fato e de verdade vale a pena chorar, se lamentar, sofrer, se dedicar, Senhor. Livra-nos do engano, Senhor. Não nos deixe enganados, confundidos. Abra os nossos olhos espirituais, nos dê discernimento, Deus. Aqueles que entraram aqui arrastados, tristes, e talvez mal eles percebiam que eram tristezas indevidas, que não mereciam as suas lágrimas. Coloca-os de pé nessa noite. Fortaleça os teus filhos. Senhor, nós queremos selar essa palavra, e eu clamo o teu Espírito para que o Senhor desça sobre esse ambiente, para que o Senhor invada esse espaço, e o teu Espírito comece a consolar pessoas, comece a tocar em pessoas, comece a fortalecer pessoas. Ó Deus, comece em nome de Jesus a fortalecer o teu povo, a edificar os teus filhos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vá tocando, Deus, vá tocando. Abra a tua boca, meu irmão, abra a sua boca, minha irmã. Deus está renovando as suas forças, Deus está aquecendo o teu coração, Deus está te dando uma nova rota, um novo mapa.
uma nova direção. Você pode glorificar Jesus. A você que nos assiste pela live, é uma alegria tê-lo conosco. Essa mensagem falou ao teu coração, compartilha com mais algumas pessoas, compartilhe com seus amigos na sua rede social. A nossa alegria é ver a mensagem do Senhor alcançando vidas e corações. Queridos, quarta-feira nós temos culto, amém? Quarta-feira, na quarta tem uma palavra do alto do seu coração. Levante as mãos aos céus. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje, para todos sempre. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? E aqueles que choram devidamente dizem.